E aí, meus príncipes, antes do vídeo começar, verifica a sua inscrição aqui no canal e dá uma hypada no vídeo para melhorar o alcance dele. Dito isso, eu espero que vocês aproveitem o vídeo de hoje, que tem um dos meus temas preferidos aqui, que é dos monstros marinhos até então desconhecidos. Em 1997 foi gravado pela primeira vez um som extremamente alto, diferente de tudo que já tinha sido ouvido antes, e existia teorias que ele vinha de um animal maior que o animal mais barulhento conhecido na Terra, a nossa baleia azul. Em 2013, uma dessas coisas foi encontrada sem vida, provavelmente uma fêmea. Ela estava na costa de Nova York e atualmente todas as fotos são confidenciais e o que restou dela está guardado no Laboratório Nacional de Idaho. Depois de pesquisas, algumas informações foram finalmente mostradas ao público e era no mínimo assustador. A baleia azul é o maior animal que existia até então no planeta, podendo atingir até 30 metros de comprimento, que equivale a um prédio de mais ou menos 10 andares, e ela é simplesmente gigantesca, ou era até agora. Foi quando os microfones dos pesquisadores marinhos captaram um som tão alto que não podia nem ter sido feito pelo animal mais grande na Terra que tínhamos até então. Foi daí que eles apelidaram esse som de bloop, teorizando o surgimento de uma possível nova criatura que estava nas profundezas escondida até aquele momento e que agora tinha despertado do seu descanso, com o seu rugido que poderia ser ouvido a quase 8.000 quilômetros de distância de onde ele estava. Aquela criatura tinha mais que o dobro do tamanho de uma baleia, podendo medir entre 77 e 215 metros, sendo quase do tamanho de uma torre Eiffel, que mede os seus 300 metros. O crânio do bloop também era um dos mais desenvolvidos e incrivelmente duro na superfície, mais do que do próprio megalodon, tornando ele invencível nos mares, não tendo nenhum predador para caçá-lo, pelo seu tamanho e força. Mas, obviamente, o bloop não é o tema principal do vídeo, e uma hora ou outra, os tempos de glória dele no oceano acabou. Algo surgiu para bater de frente e caçar o bloop. Antes ele era o maior caçador dos mares, despreocupado com a sua tamanha grandiosidade. Afinal, ele era o maior do que qualquer coisa vista. Mas assim como a baleia azul achava que era imbatível e surgiu o bloop para acabar com o seu reinado dos mares, algo surgiu para transformar o bloop de caçador em uma presa. E essa coisa se chama El Gran Maja. Essa é uma criatura enorme em comparação com todas as outras criaturas marinhas. Ela tem dentes extremamente longos e afiados com uma boca gigantesca formando, intencionalmente ou não, uma espécie de sorriso perturbador. Além disso, ela não tem nenhum, nem dois, mas 6 olhos. Mas o principal está no seu tamanho, nada comparado com os 30 metros da baleia e nem os 215 metros do bloop. Essa criatura marinha tem incríveis 675 metros de comprimento, mais do que 2 torres Eiffels uma em cima da outra. O registro mais antigo dessa coisa foi feita por um marinheiro que se chamava Daego Alejandro, no ano de 1563. Os documentos originais foram perdidos num incêndio na Biblioteca de Madrid, mas ficaram intactos até o final da década de 1990. Com medo de perder o depoimento escrito, eles conseguiram fazer uma cópia eletrônica do relato, mas apenas uma pequena parte foi divulgada para o público. E o que ele disse foi o seguinte: era uma besta enorme, digo, tão larga quanto 12 barcos grandes, e os seus olhos, eles brilhavam como se estivessem esperando que entrássemos na água. Ah, sim, a fera tinha uma cor parecida com a madeira escura, e os seus dentes eram amarelos, mais longos do que uma pequena jangada, que era assustador. Depois disso, avistamentos começaram a aparecer em todo o Atlântico, bem como em algumas partes do Oceano Índico e Pacífico. Alguns relatos até diziam que ele causou o naufrágio do Titanic, e não um iceberg. Mas tempos depois, os especialistas disseram que isso não passava de história inventada. Nos últimos anos, a entidade parece ter crescido descontroladamente, aparentemente por causa do aumento de calor no planeta, aumentando também as vezes que ela foi vista. Ela costumava aparecer num intervalo curto de alguns anos, principalmente para nos observar e coletar informações mais. Agora ela começou a aparecer do mais absoluto nada e parece não ter motivo algum para fazer isso. E agora não tem mais os seus 675 metros, que já era um tamanho bem assustador, mas agora ela tem mais de 6,5 quilômetros de comprimento. Essa criatura é diferente de qualquer coisa vista antes. Ela tem uma cauda enorme parecida com uma de uma cobra marinha, enquanto a sua cabeça parece de um tubarão-baleia, com uma boca extremamente esticada e 6 olhos brancos, sugerindo que ela vive em águas muito profundas. Muita teoria foi feita, mas elas nunca vinham com respostas. Uma teoria dizia que a criatura era um híbrido de uma espécie de baleia com uma cobra marinha, mas o motivo dela ter ultrapassado 6 quilômetros ninguém explica. Além disso, a probabilidade de uma baleia e de uma cobra cruzarem é meio que
Impossível. E sim, claro que o Bloop e essa criatura já se encontraram. E foi por causa desse encontro que o Bloop perdeu seu lugar como criatura mais poderosa dos oceanos. Não fica muito claro se o Bloop enfrentou o Marra quando ele tinha 675 metros ou quando ele já tinha mais de 6 quilômetros, mas tudo indica que foi bem no comecinho, então. O Marra lutou contra o Bloop enquanto ele tinha apenas 675 metros, mas de qualquer forma a diferença de 215 metros do Bloop para 675 é gritante. E não é novidade quem ganhou. Um drone seguia a todo momento o El Gran Marra, enquanto ele por algum motivo estava nadando rapidamente pelo oceano, parecendo que estava procurando algo ou alguém. Foi quando o Bloop teve a infelicidade de ficar cara a cara com essa criatura. Os dois instantaneamente entraram em combate com uma sede de sangue enorme, e depois de algum tempo o drone captou as imagens do Bloop, e ele tinha levado a pior. A cena era que o Marra tinha praticamente destruído o rosto e a cauda do Bloop. E depois que a luta acabou, ele continuou vivo no oceano por 10 dias, mas logo desapareceu. Já o Marra subiu para a superfície depois de sair vitorioso da luta. Ferido, mas vitorioso. E não era para menos porque nos vídeos e histórias sobre ele, diziam que a criatura era extremamente resistente, capaz de sobreviver a explosões nucleares e partir submarinos no meio. Como nós vimos, o temido Bloop não teve chance contra o El Gran Marra e perdeu o posto de Rei dos Oceanos para ele. Então vamos pegar dois SCPs conhecidos por serem leviatãs incrivelmente poderosos e ver se eles poderiam bater de frente com o El Marra, sendo eles o SCP-3000 e o SCP-1128. Para ser justo, a gente vai imaginar uma luta em que o El Marra tem 675 metros, porque se for considerar o tamanho de 6,5 quilômetros já é apelar demais. Então beleza, ele tem 675 metros e é extremamente forte e resistente, com uma boca gigantesca cheia de dentes gigantes e que pode suportar até mesmo explosões nucleares. Já o 1128 tem o efeito anômalo de só aparecer para quem sabe da sua aparência por completo. Se eles não souberem, ele não vai aparecer. Quando uma pessoa sabe informações sobre a aparência completa, ele se torna infectado de alguma forma, e o SCP vai perseguir e aparecer em qualquer lugar que tenha água para atacar e consumir essa pessoa. O tamanho dele não é fixo e pode variar bastante, mas vários relatos dizem que ele é um predador aquático de um tamanho massivo, com presas que podem cortar até mesmo o aço, além de ser muito inteligente e poder se adaptar na perseguição das suas vítimas. A luta dependeria se o El Gran Marra teria alguma forma de, entre aspas, conhecer a aparência do 1128. Se ele não tivesse nenhum conhecimento da aparência do SCP, ele não existiria para o Gran Marra. O SCP seria invulnerável e não apareceria para ele. Era como se ele não existisse. Então, nesse caso, o 1128 venceria pela inexistência. Mas se de alguma forma ele tivesse o conhecimento, a luta seria possível. Mas nesse caso, a vantagem seria para o El Gran Marra, porque por mais que o SCP tenha esse efeito cognitivo, a partir do momento que o Marra tivesse o conhecimento sobre a aparência dele, isso não valeria mais de nada. Então, nada poderia bater de frente com o tamanho e força bruta do El Gran Marra. E nesse caso, ele sairia vencedor. Agora, se a luta fosse contra o SCP-3000, seria diferente, porque o comprimento dele varia de 600 a 900 quilômetros de comprimento, com só a cabeça dele medindo mais de 2,5 metros, além do tamanho gigantesco que bateria de frente com os míseros 675 metros do El Gran Marra. O SCP tem o poder de causar alterações mentais graves, como dor de cabeça, medo, paranoia, pânico e modificar ou fazer a pessoa perder a memória. Nesse caso, o El Gran Marra até poderia tentar morder e agir na força bruta com o SCP-3000, mas o tamanho e o poder cognitivo dele colocaria ele no chinelo. A principal arma do SCP-3000 literalmente é poder afetar a mente, e se o El Gran Marra fosse capaz de ver o SCP de alguma forma, as consequências mentais poderiam deixar ele vulnerável e incapacitado. E se a teoria que o SCP-3000 é uma entidade divina for verdadeira, os poderes dele poderiam transcender a compreensão física, tornando um confronto direto inútil para o seu oponente. Mesmo considerando que o El Gran Marra tivesse 6,5 km nessa forma, ele perderia para os incríveis 900 km do SCP-3000, que o único jeito dele tentar, no mínimo, revidar seria se o Gran Marra fosse de alguma forma imune aos efeitos mentais, mas mesmo assim, o SCP-3000 sairia vitorioso, seja por ser uma espécie de divindade, por tamanho ou por deixar o inimigo incapacitado mentalmente. Mas e aí? Você acha que o El Gran Marra é tudo isso mesmo ou tem outras criaturas que podem bater de frente com ele?